Olá, bom dia. Hoje é o dia 5 de junho de 2022. Ontem eu fiz uma outra live falando do meio ambiente, falando um pouco dos 30 anos, né, da Eco 92, também conhecida como Rio 92. E hoje resolvi voltar ao assunto do meio ambiente, em função de que muitas coisas, né, que tem muita coisa me preocupa nesse momento. E preocupa outras pessoas. Não vou dizer a vocês que eu sou a única pessoa preocupada, porque não, felizmente no Brasil ainda existem pessoas trabalhando em função do meio ambiente, né, e muitos que são invisíveis, né? Um dia eu estava assistindo dois programas da Globo, o Terra da Gente, que passa todos os sábados, e o Globo Repórter, que tratavam do tema do meio ambiente. O Terra da Gente, né, meio que romantizou a abordagem, trazendo à baila a questão, né, das cartas do padre jesuíta que enviava à Europa falando do Brasil, né? E é interessante a gente observar, né, que na verdade, a história do Brasil, e aí entra a história do próprio meio ambiente no Brasil, né, ela é contada normalmente pelos brancos, pelos invasores, por aqueles que vieram aqui, né, aqueles ditos desbravadores, tal, do novo mundo, né? Mas eles vieram aqui com a disposição de explorar a terra que até aquele momento era considerada uma terra virgem. E então vieram aqui não só no Brasil, mas na América Latina toda, e com o intuito da exploração das riquezas da terra. E para isso eles, né, trouxeram todas as suas doenças para cá, a sua ferocidade animal, e para muitos, né, como na história do Brasil, alguns deles são até considerados heróis. Mas eles vieram aqui e dizimaram nações indígenas nativas que eram quem estava aqui naquele momento, tudo em função de obter riquezas para os reinos europeus da época. Então eles não vieram com boas intenções, essa é a verdade. E disseminaram essa coisa da exploração desenfreada da natureza, tentando obter, né, ganhos, lucros, etc. E poder também. E é a partir daí que a degradação ambiental, a destruição ambiental do Brasil e das Américas, elas aconteceram, elas começaram a acontecer. E é interessante uma coisa sobre isso, que na narrativa deles, os indígenas eram violentos, né, brutos, selvagens e todos os outros adjetivos nessa área, sendo corroborado nisso pelos
próprios padres jesuítas que vieram junto com as explorações. É interessante porque se você pegar a história do outro lado, você vai ver que muitos dos selvagens eram os brancos. Os brancos eram os selvagens que vinham, atacavam e queriam e mataram, né? Centenas ou milhares de indígenas. E eles não eram considerados selvagens, violentos, né? Porque eles saqueavam as aldeias indígenas, inclusive furtavam, né, as mulheres, estupravam as mulheres e coisas desse gênero, assim, que é meio complicado até falar disso, né, porque é algo muito violento e desumano. Então nós estamos, né, nós somos assim, a sociedade atual, ela tem essa herança perversa de desrespeito à natureza, né? Então esse é o tal do bicho-homem, que é o animal mais perverso em relação à natureza. Mudou hoje a tecnologia, etc., mas as coisas continuam. Hoje em dia, principalmente, né, muito mais agressivas, inclusive, né? Porque o brasileiro, ele não conhece o Brasil, ele não sabe o que acontece no Brasil, até porque as grandes corporações midiáticas, elas são propriedade, né, do capital. E o capital não quer que se conte a história real do que acontece no Brasil, da selvageria que é. Tanto vocês viram agora recentemente a invasão de garimpeiros bem coordenados, né, bem preparados, como se fossem terroristas, para invadir as terras indígenas para extrair minérios de todos os tipos. E a questão não é só essa da extração do minério do garimpeiro, mas das grandes empresas e conglomerados nacionais e internacionais que invadiram e invadem as terras indígenas o tempo todo. Existe uma questão que até num livro do Ayrton Krenak, que é uma liderança indígena, que, na verdade, esses garimpeiros, os madeireiros, etc., eles fazem o serviço sujo, são eles que aparecem. Mas nunca aparece quem está por trás disso. E nós temos uma classe política, uma turma, que também faz parte disso, que está por trás disso, principalmente nos estados do norte do país, Acre, Rondônia, Amazônia e por aí vai. Então a questão ambiental, ela não passa só, por exemplo, pela floresta em si, sabe? Ela passa por também esse genocídio que continua acontecendo nas terras indígenas. Como eu disse na live passada, eu morei quase 3 anos no Amazonas, a maior parte do tempo na fronteira com a Colômbia e o Peru, à beira do Rio Solimões, do Rio Amazonas, todos aqueles grandes rios, o Rio Javari. E lá eu vi, isso nos anos 80, tá, gente? 82, 83, 81, 82, 83. E lá eu vi isso tudo acontecendo, né, sob o beneplácito das autoridades brasileiras, que davam o suporte
a todas essas explorações e a todos esses genocídios, essa matança indígena. Eu visitava aldeias, uma principalmente, que chama-se, agora né, Mariaçu, que era dos índios ticunas. Então a gente via a miséria toda estampada ali. E eu, como me contatava muito com as crianças, então você via aquelas crianças ali todas sem futuro algum, né? Passado esse tempo todo, isso está lá e continua acontecendo. Em palestras que eu já fiz, de vez em quando eu dava alguns exemplos assim, práticos sobre essa questão do bicho-homem. Tipo assim, você nunca viu. O pessoal achava graça até nisso, né? Você nunca viu, né? Um bando de macacos cercando outro macaco para roubar dele a banana, a pupunha, né? Esses frutos da mata. Você nunca via isso. Eles ali conviviam dentro daquele espaço, cada um alimentando-se, né, dos frutos da floresta. E não havia agressividade nenhuma. O bicho agressivo era o homem, e é o homem. E esse bicho agressivo que estava lá na floresta, né, dizimando tudo, tá? Matando tudo, porque eles matavam tudo, matavam macaco, matavam gente, matavam onças, tudo. Eles fazem a mesma coisa naquilo que nós chamamos cidade, no meio urbano. Hoje tem coisas mais sofisticadas para matar a natureza, para matar as pessoas e para exaurir a terra, que são os tais agrotóxicos. E dizem, interessante que eles falam os defensivos agrícolas, né? Como para fazer, mas o que eles defendem é a plantação deles, não a natureza. Se agride a natureza, se agride, né, a fauna, a flora, as águas, isso não conta. Então os tais do Homo sapiens, né, estamos aí fazendo as mesmas coisas. E aí aconteceram. Então, em 1972 aconteceu a primeira conferência mundial sobre tudo, sobre vida, sobre saúde, sobre meio ambiente, né? Foi lá que se instituiu, então, o dia 5 de junho como Dia Internacional do Meio Ambiente, como dia para chamar a atenção para a questão ambiental. Isso em 1970. Em 1992, quando teve a Eco 92 no Rio de Janeiro, foi o segundo maior evento, né, nesse sentido, que aconteceu, e aconteceu no Brasil. Então vieram lideranças do mundo inteiro para cá. Mais de 170 e poucos chefes de estados estiveram aqui para colocar à vista a preocupação ambiental, que naquela época já vinha crescendo. E as mudanças talvez foi o primeiro momento real que se falou em mudanças climáticas. E passado esse tempo, até hoje, que isso já são 30 anos, a gente percebe então que o ser humano, o tal do bicho-homem, ele na verdade é muito enganador. Porque ele diz estar preocupado, mas no dia a dia, no trato com a natureza de modo geral, quando eu falo natureza de modo geral, são as florestas, os rios, né? A produção agrícola, a produção pecuária,
as águas, né? Então tudo isso está nesse bojo da questão ambiental. A produção do lixo é da questão ambiental. A nossa vida, eu já falei isso em outras vezes, que eu às vezes não entendo o tal do bicho-homem, porque você vê as coisas se deteriorando ao seu redor e continua com as mesmas práticas. Com as mesmas práticas. E mais ofensivas, né? Porque criou-se mais ingredientes, elementos, inclusive, né, químicos, para agredir a natureza. E a maioria das pessoas não está nem aí. Pior é isso, né? Porque a maioria é a que é a mais afetada. As pessoas de menor poder econômico, as pessoas em situação de pobreza, vulnerabilidade, etc., são as mais afetadas. E essa elite branca que domina, ela não está nem aí. Inclusive eu penso assim que ela não está nem aí para os seus descendentes, porque eles vão herdar também esse mundo caótico. Então o Dia Internacional do Meio Ambiente e tal, ele não é um dia para ser comemorado, é um dia para se refletir. É um dia para a gente pensar qual é o nosso papel nessa teia da vida. Porque nós vivemos entrelaçados com a natureza e não conseguimos entender isso. Esse é o grande problema, não entender o nosso lugar no mundo. Complicado isso, né? Nós estamos aí no terceiro milênio, né, e tal, e nós, seres humanos, o tal do bicho-homem, ainda não entendemos qual que é o nosso papel nessa teia que é a vida. Porque nós estamos entrelaçados a tudo isso e dependemos de tudo isso. E dependemos de um ambiente saudável, sustentável, etc. Outro dia eu assistia a um documentário, né? As areias, vejam bem, as areias do deserto lá, né, do Saara, através do vento, elas chegam aqui no Brasil e vão se depositar lá na floresta amazônica. A água que contém a floresta amazônica, ela também viaja. Ela viaja pelas nuvens, ela viaja para, digamos assim, todos os cantos do mundo. Então, por isso o valor da Amazônia para o mundo, não só para o Brasil. Mas nós estamos aqui, lado a lado com a floresta amazônica, então preservamos e achamos que aquilo lá tem que derrubar tudo, tem que explorar tudo. E quem fica com as riquezas dessa exploração, dessa destruição, não é o povo. Quando você extrai lá, né, ouro, tudo que você extrair da floresta, não fica com o povo. Como eu disse, quem faz o trabalho sujo são os garimpeiros, são os madeireiros, são o povo que trabalha para essas corporações. Quem fica com o dinheiro, com a riqueza, são eles. Quem fica com o dinheiro do agronegócio é uma minoria. Essa minoria que diz que produz alimentos para o mundo, mas produz também morte para o mundo. Só que a inteligência desse povo, ela é muito rasa e há um cinismo muito grande nisso, para não entender
os efeitos de todas as ações do ser humano, do bicho-homem, na natureza. Aí aí entra outras questões, como hoje em dia a questão da corrida espacial, pessoal querendo, né, colonizar Marte, colonizar não sei mais que, a Lua, etc. Para quê, gente? Se você não consegue preservar nem o habitat seu aqui, o planeta Terra, para que você quer ir para outro lugar? Para quê? Porque se vai para lá, levar destruição também. Apesar de toda a tecnologia que é alardeada, vai lá, né, produzir destruição. Então, esse é o bicho-homem, que não satisfeito de degradar o planeta Terra, ainda quer ir degradar outros planetas. E nós aqui ficamos só assistindo isso, achando que é a melhor coisa do mundo. Porque a tecnologia, ela serve tanto para preservar a vida, para como eliminá-la. E ela, em parte, em grande parte, a tecnologia tem sido usada para dizimar vidas. Veja só a atual guerra lá na Ucrânia. Aquilo ali tudo é tecnologia para matar pessoas, para destruir a vida das pessoas, em todos os sentidos. Então, a questão que está colocada para nós é muito séria. Agora, o que eu posso fazer, né? Eu lembro que quando eu cheguei aqui, nessa região, nos anos 80, e que eu já tinha morado no Amazonas, já tinha visto todas essas coisas acontecendo lá. Então, eu automaticamente entrei nessa luta pela preservação do meio ambiente, aqui no sul de Minas Gerais. E na época é interessante, né? Como é que as pessoas são. O que a gente queria? Preservar o meio ambiente aqui, na nossa cidade, nas nossas cidades do sul de Minas, etc. E o que a gente ouvia? Pessoas diziam, como dizem hoje ainda, que esse negócio de meio ambiente era coisa de comunista. Era coisa de radicais, xiitas, etc. A gente ouvia isso o tempo todo. Quando, na verdade, eu não tinha nada a ver isso. Mas, na verdade, porque nós estávamos incomodando, porque a gente criou uma associação ecológica, foi a luta, nós estávamos incomodando os grandes proprietários de terra, as indústrias que estavam instaladas aqui na região, que estavam poluindo o Rio Verde, a bacia do Rio Verde toda, coisa que hoje diminuiu, depois disso, diminuiu muito. Mas, coisa que ainda continua acontecendo. Então, você veja bem, lá nos anos 80, né? A gente brigava aqui, brigava entre aspas, tá? A gente brigava aqui com a Copasa para tratar o esgoto. E as pessoas, tinha gente que ficava com raiva de nós. Gente que estava no poder municipal, que devia estar zelando pela vida das pessoas, ficavam bravas com isso. Até que em um determinado tempo a gente conseguiu que a Copasa, inclusive, cumprisse. Copasa, para quem não é aqui da região, é a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, né? E a gente conseguiu que, através de pressão e de convencimento de vereadores, etc., a gente conseguiu que parte do contrato da Companhia de Saneamento
fosse cumprida, que era a questão de tratar o esgoto antes de jogar no Rio Verde. Mas isso aconteceu de modo muito relativo. E quantas outras cidades, municípios jogam os seus esgotos todos nos rios que circulam a cidade ou que passam pela cidade? Quantas? Quantas minas d'água já foram destruídas com os desmatamentos, com a urbanização de certos lugares, etc. Tudo isso é feito de modo insustentável, quer dizer, não sustenta a vida. Então, nós estamos hoje, no ano de 2022, nessas circunstâncias, algumas delas até agravadas. O Brasil tem, isso segundo as pessoas de outros países, principalmente europeus, o Brasil tem as melhores leis ambientais. Ou tinha um pouco até agora, porque com esse governo que aí está, muitas dessas leis foram ignoradas. Mas o Brasil tem ainda as melhores leis ambientais. Existe uma lei, que é a lei dos resíduos sólidos, que trata do lixo, que é, digamos assim, a melhor lei que existe no mundo. Só que não é cumprida nem pelas autoridades, que ficam sempre enrolando para colocar essa lei em prática, dos resíduos sólidos, que trata do lixo. É tudo meia boca no Brasil, porque o poder político sempre está nas mãos daqueles que não querem melhorar o trato do meio ambiente. Em todos os lugares, viu? Governo federal, governo estadual, governo municipal. E quando eu falo governo municipal, eu falo também dos legislativos, de vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, que eles não querem isso, porque eles defendem o capital explorador, o capital que destrói tudo pelo lucro. Então nós estamos nessa sinuca, meus caros e minhas caras, nós estamos nessa sinuca hoje no dia 5 de junho de 2022. A pandemia, o tempo mais forte da pandemia, 2020, 2020, 2021, mostrou algumas coisas para a gente, mas a gente não observou. Quando houve toda aquela paralisação, devido à pandemia, o meio ambiente em si, ele agradeceu, digamos assim. Porque diminuiu a poluição, diminuiu os dejetos, etc. Sabe? Você respirava um ar melhor durante a pandemia. É incrível isso, Você sendo obrigado a usar máscara, tudo, você respirava um ar melhor, porque não tinha a poluição gerada pelo bicho-homem. Porque a poluição, ela se dá de diversas formas. Poluição não é só fumaça, São os dejetos que são jogados no rio, os restos de postos de gasolina, por exemplo, que são jogados na rede fluvial e vai para o rio, de oficinas, etc. Tudo isso, toda a água que você joga no solo, ela vai acabar no rio. Então a gente percebe, eu tinha uma pergunta que colocaram, que se hoje a raça humana fosse extinta, como é que seria para o meio ambiente? A natureza, é incrível isso, A natureza em si, ela agradeceria a inexistência do ser humano poluindo tudo, destruindo tudo.
Porque o reino animal, ele tem as suas próprias leis, onde que os animais, eles vivem em consonância com a natureza. Você não vê, né, o animal poluindo a água do rio, jogando plástico no oceano, fazendo queimada na floresta, jogando lixo na rua, nos terrenos baldios. Você não vê isso, né? O problema é que o tal do bicho-homem ainda não reconheceu o seu lugar nessa grande teia que é a vida. Por quê? Por ganância, por miopia, por ignorância. Mas essa ignorância é uma ignorância relativa. Porque você vê os grandes caras aí do agronegócio, eles vão em conferências internacionais, eles falam aqui, eles falam acolá, mas né, a maior parte do tempo, os grandes do agronegócio não aparecem. Por quê? Porque ele tem gente, eles têm os políticos, eles têm as autoridades em todos os níveis, tá? Executivo, legislativo e até judiciário. Eles têm todas essas pessoas sob seu comando. Eles são como os grandes caras do tráfico. Eles estão por trás. Esse cara que você vê preso lá na favela do Rio de Janeiro, de São Paulo, etc., né? As pessoas são pegas na rua, né? Carregando cocaína, drogas, etc., esses são os que fazem o serviço sujo. Porque os grandes barões de tudo isso, eles ficam na deles. Eles estão em outro lugar. Eles têm iates, eles têm aviões, eles têm todo um aparato de proteção. Isso em todo lugar. E aqui no Brasil é assim. Porque a maior parte dos sistemas, né? Sistemas de proteção, de segurança, que era para dar segurança à população de modo geral, esse sistema preserva mais a segurança de quem os paga, mas não os paga de forma transparente, paga por baixo dos panos. E o meio ambiente está nessa situação. Os grandes conglomerados nacionais, internacionais, etc., e multinacionais, eles é que usufruem de tudo isso. Quem você vê, eu vi, quando eu morei no Amazonas, né, eu vi lá, né, os madeireiros, aqueles que extraíam madeira, eram as pessoas mais miseráveis possíveis. Era tipo um trabalho escravo. E quem comandava isso nem entrava dentro da floresta, talvez nunca entrou dentro da floresta. Existiam corporações, inclusive do estado de São Paulo, que estavam por trás de toda a extração da madeira lá do Amazonas, né, dessa região que eu estava lá. Existiam corporações internacionais também que lucravam com o contrabando de madeira. Eles não aparecem. Eles ficam por trás. Eles têm o comando. O dinheiro deles paga as emissoras de televisão, paga jornais, paga isso, paga aquilo, paga tudo. Né? Paga os órgãos de poder, tudo. Então o meio ambiente está nisso. É essa que é a questão. Porque o egoísmo do bicho-homem, ele é infinito.
Só que a sua vida não é infinita. O bicho-homem não é infinito, nesse sentido físico. Então, destrói essa destruição, então ela é programada. Ela é programada, ela está aí, acontecendo. E nós, às vezes, ficamos assim, ausentes disso tudo, dessa conversa, desse debate, etc. Né? Eu observo na internet, por exemplo, que quando eu coloco algum post mais simples, etc., tal, aí você tem curtida, tem não sei o que lá e tal. Quando você trata de assuntos sérios na internet, poucas pessoas se interessam por isso. E que eu falo, né, que são as pessoas que colaboram com todo esse sistema. Quando você se omite dessas questões existenciais, ambientais, etc., quando você se omite, né, você faz parte disso, você está colaborando com isso. Aquela história de que quem cala consente. Então, quando você não faz nada, nem na sua cidade, onde você poderia fazer alguma coisa, nem na sua casa, nem no lugar onde você mora, nem na sua comunidade, quando você não faz nada, você faz parte disso, pela omissão. Outro dia eu estava vendo posts, né, de vereadores. Tem muita coisa que acontece no município que eles não tomam conhecimento. Eu não sei se é por ignorância, né, falta de conhecimento, por preguiça, ou porque fazem parte desses esquemas. Se você observa os candidatos que se colocam a deputados, a candidatura, etc., a maioria não está nem minimamente interessada nas questões que são do interesse público. A maioria, tá? A maioria. Presta atenção na sua cidade. Aquelas pessoas que estão se reelegendo o tempo todo o tempo. O que realmente elas estão fazendo, sabe? Estruturalmente, veja essa palavra, estruturalmente para o bem da vida do povo. Porque esse papo de gente que vem, que diz, eu trouxe 2 milhões para o hospital X, eu trouxe 2 milhões para outro hospital, né? Eu fiz isso. Esse dinheiro é nosso, gente. O dinheiro é nosso. Eles intermediam esse dinheiro porque o sistema brasileiro ele é propenso a isso. Esse dinheiro devia ficar aqui já no município, não tinha que ir lá para a União para depois voltar como esmola. Mas as pessoas aceitam isso tudo, né? Porque não pensam. Porque preferem não observar as coisas, não prestar atenção, não racionalizar as coisas. E assim vai, infelizmente. E a questão ambiental, que é o tema de hoje, né? E o tal do bicho-homem, é isso tudo que eu já falei. Poderia falar mais até sobre isso, né? Mas tá bom, né? Então, eu espero que alguém assista esse vídeo. Não para achar que eu sou um cara bacana, não sei o que, não. Para pensar sobre isso. Porque a gente precisa entender qual que é o nosso papel na sociedade. O que nós estamos fazendo aqui? Será que nós somos uns manés que vão só ficar ouvindo as lorotas dos políticos todos e vamos ficar continuando aplaudindo esse povo que não faz nada de
sabe, de estrutural pela vida do povo, do município. Povo, todos nós. Estruturalmente, os políticos não fazem praticamente, ou então quase nada, em função de mudar as estruturas, né, socioeconômica, educacional, ambiental, etc. Nada, é tudo paliativo, é tudo enganação. E as pessoas não querem perceber isso, por algum motivo. E tem gente que colabora com isso, né? Tem gente que se acha a melhor pessoa do mundo, que é cristão, e não sei o que lá, que Deus acima de tudo, essas coisas todas, tudo mentira. As pessoas precisam, inclusive, rever né, aquilo que é verdade na vida delas, e aquilo que é mentira. Sabe? Porque muita gente vive por aí se enganando, dizendo que é bonzinho, que é isso, que é aquilo, que é temente a Deus e tal. E é pura mentira. Porque no dia a dia você vê a prática do desrespeito humano, a prática do desrespeito a tudo. E aí entra a questão ambiental. Então, gente, por hoje é isso aí. É o que eu tinha que falar nesse dia 5 de junho de 2022, o Dia Internacional do Meio Ambiente. Quando eu falo da minha participação, eu já participei diretamente em muitas lutas né, na questão ambiental. Tá? Hoje, principalmente depois da pandemia, né, a gente acaba ficando meio afastado, porque as coisas mudaram. Só não vê quem não quer, né? Mudou muita coisa. Certo? Mas é isso aí por hoje, né? Já falei bastante. E espero que quem esteja assistindo e quem vai assistir ainda entenda bem essa mensagem que eu estou passando, né? Porque isso é muito sério. A gente que tem filhos, que tem netos, etc., né? Crianças, né? Ao nosso redor, precisamos prestar atenção nisso, porque que mundo nós vamos deixar para eles? Qual é o nosso legado? Qual é o nosso legado para a vida das pessoas que virão depois de nós? Ok? Outro dia eu vou voltar a esse assunto, que eu quero falar um pouco sobre as leis, né? Algumas leis que existem. Porque eu já citei, né? A Constituição brasileira, o problema é esse, o brasileiro, a maioria do povo brasileiro não conhece a Constituição Federal, que são as leis máximas do país, a maioria não conhece. Nem na escola é mostrado isso. Aí, senhores professores, nem na escola é mostrada a Constituição brasileira. E nós devíamos ter, nas escolas, uma noção sobre direitos, de deveres, sobre cidadania, aonde que poderia estudar a Constituição e ver o que há de garantia em lei para a sociedade como um todo. O meio ambiente tem um capítulo especial na Constituição Federal, aonde que fala sobre a responsabilidade do Estado, da União, do município e nossa em relação ao meio ambiente. Vale a pena dar uma estudada sobre isso. Ok, gente? Bom, então por hoje é só, né? E até a próxima. Paz e luz para todos vocês e vamos contribuir. Cada um fazendo a sua parte, quem sabe o meio ambiente sobrevive ao bicho-homem.